Oi, queridos, oi, queridas. Quanto tempo, que saudade. A distância física, mas o coração bem próximo. A saudade de estarmos juntos pessoalmente, mas estamos muito ligados, né? Então, essa noite ficou de eu preparar um capítulo do Evangelho que eu escolhi, que chama Pedi e obtereis. É o capítulo 27. E esse capítulo fala sobre a prece, que é uma das coisas que a gente tem mais de poderoso do nosso lado, que nos auxilia em todos os momentos. É o remédio que a gente tem mais eficaz. Então, vamos iniciar com uma prece para nos sintonizarmos com essa espiritualidade amiga, que certamente nos acompanha. Prepara esse encontro virtual e está sempre presente, nos intuindo, nos auxiliando. Então, quem quiser pode fechar seus olhos e elevemos nosso pensamento a Deus, sempre louvando a sua divindade, a sua onipotência e onipresença, a sua bondade e justiça. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos e pedimos muita luz, muita proteção e muito amor nesse estudo que nos estamos preparando virtualmente. Que possamos contar com a presença da espiritualidade amiga, que possamos estar com os corações abertos para todos os ensinamentos, que possamos estar afinados e em sintonia com Deus. Que assim seja. Então, eu escolhi esse tema porque há um tempo atrás eu falei sobre ele e me fez descobrir tantas coisas, me fez tão bem. Eu defendo a prece como uma coisa tão forte e eu gosto de falar sobre isso. Então, eu vou pegar aqui o Evangelho e vou ler para vocês uma situação. O que é a prece? A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aqueles que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Só aqui a gente já tem várias coisas para refletir. Então, a gente pode fazer um pedido. O que mais a gente faz, né? A prece para pedir é a primeira que vem na nossa mente. Mas ela não se reveste só de pedido. A prece pode ser de agradecimento. Os agradecimentos, eu acredito que nós estejamos já numa fase de até fazermos esses agradecimentos. Mas aí acho que ainda não chega no tanto de pedidos que a gente faz. E ela pode ser de adoração. Quando a gente vê em cada situação da natureza, num amanhecer, num pôr do sol, numa flor que desabrocha, no clima, nos animais, nas plantas, em tudo, a obra divina. Deus não quer que a gente fique adorando Ele, mas a gente precisa, como seres humildes, de enxergar essa divindade de Deus em cada coisa.
Aí nós também agradecemos. O que a gente agradece? Por acordar, por ter o dom da vida, pelas oportunidades que a gente tem. Até por esse momento que a gente está passando. Eu não sei como está a vida de vocês, mas a minha vida, por mais distante que eu possa estar de muitas pessoas, parece que eu estou mais perto. Por que será que isso acontece, né? E eu agradeço até. Claro, eu não gostaria de pegar o vírus, de ter as minhas familiares com o vírus, mas nós estamos nos cuidando, nós estamos nos unindo, nós estamos mais próximos. Cada um está fazendo um pouquinho de sacrifício para proteger a nossa família. Então eu agradeço por essas oportunidades. E a gente pede. Claro que a gente pede. Mas eu não peço. Eu não devo pedir. Eu não quero ter o vírus. Eu até penso. Mas o que a gente pede na nossa prece? Aí tem aqui uma parte do Evangelho que ele diz assim, o que Deus concederá, se se dirige a Ele com confiança, é coragem, paciência e resignação. Porque como é que Deus poderia nos dar assim um pedido direto se nós não formos merecedores? Se tivermos que passar por aquela situação? Como que ele vai, se não der certo ou se der certo aquele nosso pedido e do pedido que fosse atendido desse certo, desse errado, nós iríamos culpar a Deus? Onde está o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade pelas coisas que acontecem e que temos que passar? Então, nesse momento de pedir, a gente tem que lembrar que o pedido é, além de ser confiante, com o coração aberto, o pedido é de coragem, paciência e resignação. Lembrem dessas 3 palavrinhas. Aí tem uma outra situação que está lá no início do Evangelho, dessa parte aqui, que tem 2 passagens do Evangelho, uma de Mateus e outra de Marcos. E aí ele diz assim, mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O que será que ele quer dizer aqui, o vosso quarto? Nós mesmos, o nosso interior. Nós ficarmos no nosso silêncio, no nosso íntimo, abrindo o coração sincero, lá a gente disse, com confiança em Deus e fazer a nossa prece. Precisa de muitas palavras? Não. Quando Jesus, quando estava na cruz e disse para o Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, era uma prece. E foi uma frase com tanta emoção, com tanta sinceridade, com tanta compaixão. Foi uma prece, é isso. Mas daí nós temos o Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus nos ensinou, podemos fazer. Se fizermos lido ou da cabeça decor, aí não tem a mesma sinceridade, a mesma confiança, o mesmo ardor. Mas se fizermos o Pai Nosso com muita calma, analisando as palavras, sentindo as palavras dentro do nosso coração, por que não o Pai Nosso? Além de tudo, nós temos as preces, a coletânea de preces que foi nos oferecida por Kardec, que nós temos tanto dificuldade de orar, de pensar como vai fazer essa prece,
E ele deu ali vários caminhos que são verdadeiros estudos e explicações de cada momento da vida, cada prece, cada modelo que tem ali. Por que não? Mas a gente precisa estar com essas preces, com esses pedidos sinceros de dentro do nosso íntimo. Mas tem mais uma coisa, que aí o São Marcos fala, primeiro era São Mateus. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também perdoe os vossos pecados. Olha que coisa interessante. Será que um coração cheio de mágoa, cheio de dor, de rancor, ele é um coração sincero? E aqui está dito, perdoa o teu ofensor para tu estares livres para orar com sinceridade, com força, com espontaneidade. Como que vai ser essa comunicação com a divindade se não estivermos livres das dores de ódio, rancor, tristezas, mágoas? Então, assim, ó, é fácil? Não é não, mas é o caminho. Então, assim, ó, essa comunicação com a divindade, ela deve ser simples, concisa, para podermos nos vincular a esse Deus, nos estabelecer em comunicação com Ele, pensando nele, nos aproximando de Deus, nos colocando em conexão com Ele. Às vezes eu fiquei, estudando isso eu fiquei pensando, né? Meu Deus, a prece é um mecanismo tão forte. Por quê? Porque exige toda essa preparação, todo esse íntimo, livre, aberto. E a palavra, simples e concisa, não precisa de rebuscamento, de milhões de frases, de palavras rebuscadas. É uma simples conversa, mas a gente precisa se preparar para essa conversa. Se preparar para estar em comunicação com Deus. Então, a prece é espontânea, profunda, flexível, livre, aberta, sem regras.